Pessoal, vamos ver quem nos trouxe a pergunta de hoje. Foi a Edmilza Moraes. A Edmilza me perguntou assim: Aniele, eu fiz uma pré-digitação no Banco Pan. Posso fazer no Banco Itaú? Pessoal, olha só, todas as vezes, tá, que tiver a possibilidade de fazer uma pré-contratação, o que seria a pré-contratação? Você realmente deixar a sua proposta pré-pronta, certo? Você vai antecipar os dados, você já vai mandar todos os seus dados da sua conta, seus dados pessoais, para que a sua proposta fique pronta lá no sistema, para quando realmente começar as averbações, a sua proposta ser aprovada, certo? Mas vamos lá, só vai ser aprovado um único contrato. Não tem como, por exemplo, fazer no banco X, depois querer fazer no banco Y. Só vai aprovar um, certo? E qual a minha orientação para vocês? Se você, no caso a dona Edmilza, já fez no Banco Pan, para que tentar fazer no Banco Itaú algo que só vai ser aprovado uma única vez? Neste caso, a senhora só está perdendo tempo e, no caso, fazendo também que, por exemplo, o atendente do Banco Itaú também perca tempo, porque a proposta do Banco Itaú não vai ser aprovada, porque a do Banco Pan já está em sistema, tá certo? Bora lá, pessoal. Próxima pergunta foi o Luiz Ferraz. O seu Luiz perguntou assim: tenho 68 anos e pago 1.200 mensais e nunca acaba. Bom, a pergunta ficou um pouco ampla, né? R$ 1.200 mensal do quê? Mas entende-se neste caso que seria, por exemplo, o total de empréstimos que o senhor paga. Pelo menos foi mais ou menos isso que eu entendi. O total de empréstimos, o valor de R$ 1.200, certo? Pois bem, precisa entender exatamente, seu Luiz, o que o senhor fez, tá? Porque muitas vezes o que acontece? A pessoa vai lá em um determinado momento, contrata o empréstimo consignado, aí, por exemplo, passa, sei lá, 2 anos, 3 anos, certo? E a pessoa, 4 anos, como o senhor colocou aqui, nunca acaba. E ela fala assim: nossa, mas meu empréstimo nunca acaba. Será que nesse tempo todo em que o senhor está pagando o empréstimo, o senhor não fez alguma renovação, seja um refinanciamento ou uma portabilidade? Porque, pessoal, todas as vezes que vocês fizerem algum tipo de renovação, seja refinanciamento ou portabilidade, o que vai acontecer? Vai encerrar aquele contrato que está ativo e vai começar outro em 84 meses, tá? Então o prazo sempre deve ser contado a partir do momento em que fez a renovação novamente. Não pode contar o prazo quando fez a primeira contratação, porque aquele contrato que você fez primeiramente, ele já foi encerrado há bastante tempo. Agora, se não fez nenhum tipo de renovação, nesse meio tempo, nesse período todo que se paga, aí precisa realmente verificar em quantos meses foram feitos e quantos já foram pagos, tá? Porque realmente o INSS segue criteriosamente o prazo contratado no caso do contrato, tá bom? Próxima pergunta, vamos verificar quem nos trouxe. Olha só, foi a Maria Costa. A dona Maria perguntou assim: tenho parcela de R$ 315,53, preciso fazer uma portabilidade. Bom, dona Maria, vamos lá. Primeiro, a senhora tem uma parcela boa, Uma parcela que não é de valor baixo, certo? Uma parcela relativamente alta. Ótimo, até aí tranquilo. Porém, para fazer uma portabilidade, nós precisamos do quê? Seguir as regras de portabilidade. Então, muitas vezes é colocado assim: eu preciso fazer a portabilidade. Tá, mas será que o seu contrato está apto a fazer portabilidade? Será que o seu contrato se encaixa dentro das regras? No caso aqui, a senhora se enquadra em uma regra, por exemplo, ter um valor de parcela satisfatório. Porém, depois precisa verificar as outras regras, como, por exemplo,
taxa de juros do seu contrato, quantidade de parcelas pagas, se realmente o seu saldo devedor tem condições, no caso, de ser portado ou não. Enfim, são inúmeras regras que precisam ser seguidas, tá bom, Dona Maria? Próxima pergunta, quem nos trouxe foi a Lourdes Gaspar. Olha só, a Dona Lourdes colocou assim: o Banco Mercantil não faz portabilidade, pois eu tenho 7 empréstimos. Dona Lourdes, vamos lá, tá? No caso, para fazer portabilidade, não é um impedimento a senhora ter 7 empréstimos, tá bom? Porque o máximo permitido pelo INSS são 13. Então, a senhora tem aí casas disponíveis tranquilamente, tá bom? O que deve estar acontecendo são regras internas do próprio Banco Mercantil, como, por exemplo, não trabalhar com portabilidade. Ou talvez o seu contrato não esteja atendendo às regras do Banco Mercantil, como, por exemplo, quantidade de parcelas pagas ou a taxa de juros do seu contrato. Enfim, são as regrinhas básicas de portabilidade que provavelmente o seu contrato não está se encaixando, por isso o Banco Mercantil não faz. Ou se realmente o Banco Mercantil não opera com portabilidade, tá certo? Próxima pergunta, quem nos trouxe foi a Cláudia Schmidt. Olha só, a Cláudia perguntou assim: preciso fazer portabilidade do Banco Cetelem, já que não estão fazendo refim no caso, tá? Vamos lá. Realmente o Banco Cetelem parou com as atividades no Brasil, tá, pessoal? Então, quem tiver contratos com o Banco Cetelem, infelizmente não consegue mais fazer refinanciamento. Não temos mais nem acesso ao sistema do Banco Cetelem. Ninguém no Brasil mais tem acesso ao sistema do Banco Cetelem, tá bom? Então, realmente não consegue fazer o refinanciamento. Porém, Cláudia, qual a situação? Nós precisamos verificar se os seus contratos que estão lá no Banco Cetelem é possível fazer portabilidade. E aí entra nas regras que eu sempre trago aqui para vocês sobre portabilidade. Então, por exemplo, quantidade de parcelas pagas, taxa de juros do seu contrato, idade também do cliente, né? Se realmente vai se encaixar nas regras do banco que quer passar o seu contrato. Enfim, são várias regrinhas que precisam ser seguidas para conseguir a portabilidade. Mas nos últimos tempos, o que eu tenho observado é que contratos do Banco Cetelem estão com taxa de juros muito, mas muito baixas. Com isso, o que acontece? Os bancos atuais, os bancos que estão fazendo portabilidade, não tem taxa disponível para cobrir a taxa do contrato existente, tá certo? Então, precisa verificar essas regras para ver se o seu contrato é possível fazer renovação, no caso, uma portabilidade ou não, tá certo? Próxima pergunta, quem nos trouxe foi a Kelly. A Kelly perguntou assim: boa noite, Aniele. Já pago há mais de 2 anos parcelas de R$ 311 no Banco Olé e eles não refinanciam e toda a portabilidade que tento fazer eles não autorizam, no caso uma covardia. Kelly, vamos entender exatamente então como está o seu caso. Então você paga mais de 2 anos, parcelas de R$ 311 no Banco Olé. Primeira coisa que já acende o nosso alerta: se o próprio Banco Olé não está fazendo o seu refinanciamento, pode ser que o seu contrato esteja com taxa de juros reduzida, que nem o Banco Olé tem taxa para cobrir o seu contrato. Essa é a primeira hipótese, tá? Sempre que acontecer um caso assim, o banco não faz o seu refinanciamento, opa, pera lá, por que será que o banco não está refinanciando? Tem que sempre entender o motivo, tá? Outra situação, se caso você está pedindo a portabilidade,
e o Bancolé não está liberando, também precisa entender o motivo de não estar liberando. O que está acontecendo? Ele não está mandando o seu saldo devedor? Ou será que não é a taxa do seu contrato que está muito baixa e o banco em que você está passando o contrato não tem taxa para cobrir? Pode ser essa situação também. Agora, se for a questão do banco não estar enviando o seu saldo devedor, neste caso, infelizmente não temos nenhum órgão que possa regulamentar isso, realmente cobrar esse tipo de situação para que não aconteça. E aí, qual a minha orientação? Se for nesse sentido, o banco não está enviando o saldo devedor, tá? Você entrar em contato através dos canais do Bancolé e abrir uma reclamação dizendo que você precisa da sua portabilidade e que realmente você tem direito a fazer a portabilidade, tá certo?